caso surpreendente. Quando essa garota passa pelo Nate, ele pergunta como ela vai. E em seguida ele pergunta o nome dela e pergunta também se ela tem namorado. E como ela responde dizendo que talvez, ele fala que o namorado dela não está aqui agora e fala que o nome dele é Nate. Mas como simplesmente ela dá tchau pra ele, ele fala que tudo bem e deseja pra ela um ótimo dia. Mas assim que ela vê o carro dele, ela decide voltar. O Nate pede pra ela chegar mais perto dele. E já ela pede pra ele falar o nome dele novamente. Ele fala o nome dele e também pergunta o nome dela e em seguida fala que ela é muito linda. E depois que ele pergunta para onde ela vai, ela fala que não está indo muito longe, logo ali virando a esquina. Ela pergunta se ele quer levá-la lá, e já ele fala que ela acabou de dizer que é perto. E depois que ela fala que tudo bem, ele pede o número dela e pergunta se ela mora por ali. Ela diz que sim e pergunta se ele também. Ele fala que acabou de se mudar e que só está na cidade há uma semana. E já nesse momento, depois dele pegar o número dela, ele fala que gostaria de conhecê-la e pergunta se ela quer entrar no carro. E já nesse momento, o Nate pergunta pra ela por que logo de começo ela não parou pra falar com ele. A princípio, ela pergunta por que ele está perguntando isso, mas em seguida fala que ela resolveu dar uma chance pra ele. E já ele pergunta se ela não voltou por causa do carro dele. Ela balança a cabeça dizendo que não, e já ele fala que ela tá fazendo ele pensar que ela é interesseira. Ela fala que realmente se virou e viu o carro, mas ela resolveu dar uma chance pra ele porque ela o achou um fofo. Ele pergunta se isso foi desde o começo. Ela diz que sim e fala que se virou e foi na direção dele. Então ele pergunta se ela pensa que ele nasceu ontem. E já ela pergunta se ele pensa que ela está mentindo. Ele fala que ele não acha e sim que ele tem certeza. E chama ela de meu bem e diz novamente que ele não nasceu ontem. E diz pra ela que ele está sentindo que chegou a hora dela sair do carro dele. Ela fala que ele perdeu a chance dele. E já ele diz pra ela que ele não vai ter dificuldade de encontrar outra garota. Já nesse vídeo, de uma forma ousada, ele pede com licença e pergunta o que eles vão fazer agora. Ela até acha engraçado, mas fala que ela vai encontrar o namorado dela. Ele pergunta se ele pode ter o número dela, mas ela fala que não pode. Mas quando ele abre a porta do carro, ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que esse carro é dele e pergunta se ela quer entrar. Então ela diz pra ele que ela nunca esteve dentro de um carro desses antes. Ele fala que ele gostaria de levá-la pra sair, mas que é uma pena que ela tem namorado. Então ela diz pra ele que, na verdade, ela não tem namorado. Ele fala que ela pode abrir a porta. E já dentro do carro, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela fala que, para começar, eles poderiam dar uma volta pela cidade. Ele fala que o centro da cidade não é muito longe dali e que eles poderiam ir a pé. Mas já ela diz pra ele que vai ser melhor eles irem para o centro da cidade de carro. Ele pergunta se ela não quer atravessar a rua porque é muito perto. E como ela fala que não, ele pergunta por que não. Ela fala que não sabe e que ela quer ver como esse carro anda. E nesse momento ele fala pra ela que do lado dela tem uma maçaneta e pede pra ela puxar. Ele fala que ela vai ter que puxar e empurrar a porta. Ele fala que agora ela vai ter que sair do carro porque ela é uma interesseira. Ela fala que foi um prazer conhecê-lo. E já ele fala que ele espera que da próxima vez ela não seja uma interesseira. O Landon se aproxima dessa garota, dá um oi e pergunta o nome dela. Ele fala que é um prazer conhecê-la e em seguida pergunta para onde ela está indo.
E depois que ela diz pra ele que está indo encontrar uns amigos pra curtir um happy hour, ele fala que parou pra falar com ela porque ele achou ela muito bonita e que ele é novo na área. Ele pergunta se ela está interessada em conhecer alguém no momento. E ela responde dizendo que no momento ela está namorando. Ele pede o número dela, mas ela fala que não sai dando o número dela assim. E como ele pergunta por que não, ela fala que acabou de conhecê-lo e que ela está esperando as amigas dela e pede desculpas. Quando ela vê ele se aproximando do carro, ela pede para ele esperar um minuto. Ela pergunta se o carro é dele e fala que é um carro legal. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. E depois que ela pergunta se ele é novo na área, ele pede para ela dar a volta para ele poder falar com ela. Ela fala que sente muito e que não quis ser mal educada. E já ele pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Ele pergunta o que ela estava dizendo. Ela pede desculpas pela maneira que ela falou com ele no começo e pergunta se eles podem recomeçar. Ele fala que é um prazer conhecê-la, mas que ele não vai mais tomar o tempo dela, já que provavelmente ele não faz o estilo dela. Ela pede para ele esperar e fala que eles podem ser amigos. Ele fala que ela não parecia estar muito interessada em ser amiga dele e em seguida pede para ela tirar o óculos para ele poder vê-la melhor. Ele fala que ela realmente é muito bonita e fala que vai ser melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. E nesse momento ele pergunta para ela como ele vai saber que ela não está ali só interessada no dinheiro dele. E fala que ele está dizendo isso porque ela parece uma interesseira e ele não gosta de interesseiras. E fala que quando ele a viu de longe ela parecia uma garota legal, mas que ele não sabia que ela não passava de mais uma interesseira. Ela fala que tudo bem e que vai sair do carro dele. O Luke se aproxima e dá um oi para essa garota, só que ela ainda não sabe que esse carro é dele. Ele não perde tempo e pergunta se ela tem namorado. E como ela diz para ele que não tem namorado, ele pergunta o que ela está pensando em fazer hoje à noite. E depois que ela diz para ele que vai sair com as amigas dela, ele pede o número dela e fala que talvez eles possam fazer alguma coisa mais tarde. E ela responde dizendo que ela não gosta de dar o número dela para pessoas aleatórias que ela acabou de conhecer na rua. Ele fala que entende que não vai mais tomar o tempo dela porque está muito quente e vai caminhando na direção do carro. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e que ele gostou dela, mas como ela não está interessada, ele vai nessa. Mas assim, de repente, ela diz pra ele que ela está interessada sim. Ele fala que está muito quente e pergunta se ela quer continuar a conversa dentro do carro dele. E ela diz pra ele que tudo bem. Ele fala que vai abrir a porta pra ela e pergunta se ela já esteve num carro desses antes. E ela responde dizendo que nunca esteve. Mas nesse momento ele fala para ela que antes tem uma coisa que ele precisa fazer. Ele pede para ela chegar mais perto dele e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele pede desculpas e fala para ela que ele chegou à conclusão que ela é interesseira e fala que ela pode seguir o caminho dela. Ele fala que ele sabe que ela só mudou de ideia por causa do carro dele, que não adianta fazer cara de espanto porque é verdade.